Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o atual campeão está eliminado de forma precoce da Libertadores 2025 após derrota por 2-0 para a LDU em Quito nas oitavas de final. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o jogo e mais que isso, sobre o cenário atual do Botafogo. Por dois motivos, pelo menos, a derrota de ontem, a eliminação, me doeu menos do que talvez pudesse doer em outros momentos. E eu explico um motivo que deveria ser bom e outro não tão bom assim. Antes, quero lembrar que o Botafogo entrou em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Marçal e Barbosa na zaga, com Teles na lateral esquerda. Três volantes, Danilo, Alan e Marlon Freitas. Pela direita, Arthur, mais adiantado, flutuando Savarino, e pela esquerda, Matheus Martins. Muita gente pedia um Botafogo mais físico contra a LDU, que mesmo perdendo o jogo por 1-0 no Newton Santos, teve mais intensidade, ganhou duelos contra o nosso time. E no vídeo de análise pós-jogo, semana passada, eu dizia que poderiam barrar o Arthur mesmo tendo feito gol, ou o Savarino que não vive um bom momento, mas deveriam deixar o Montoro em campo, porque por mais que o Montoro não seja um super-herói fisicamente falando, ele é aguerrido e ganha duelos. Na partida da semana passada, Savarino e Arthur juntos tiveram 9 duelos no jogo e ganharam 4 ou 5. Sozinho, Montoro duelou 10 vezes e ganhou em 8 oportunidades, além de ter desarmado 4 vezes. Ele foi melhor nos embates que os dois companheiros juntos. Não deveria ter sido barrado ontem. O Botafogo entrou com 3 volantes, o Ancelotti falou sobre o povoamento à frente da área por conta dos chutes de fora do time da LDU e a altitude, a bola ganha mais velocidade, ok, mas o Montoro não deveria ter saído, além de ser muito bom tecnicamente, mesmo não vivendo um excelente momento, pelo menos não foi tão bem nos últimos jogos, mas até na hora do embate, ele foi melhor na primeira partida das oitavas de final que os dois companheiros juntos, Savarino e Arthur. E o Botafogo iniciou a partida sendo pressionado pela LDU, que tinha 3 zagueiros bem adiantados. O time equatoriano se instalou no campo ofensivo desde o primeiro segundo de jogo e aos 6 minutos, atacando pelo lado direito, ou seja, explorando o lado esquerdo da nossa defesa, a LDU conseguiu, com a subida de um zagueiro, a bola para dentro da área, o pivô, a finalização 1-0. Ali a estratégia do Botafogo ia quase que por água abaixo, porque o Botafogo não poderia ficar esperando a LDU para sair novamente. Estava empatado o confronto. 1-0 no Rio, 1-0 em Quito. Acontece que o Botafogo não conseguia jogar, como disse o Marçal na entrevista pós-jogo, o time não conseguia trocar 3, 4, 5 passes, ia muito mal. Na grande chance, o Marlon Freitas deveria ter feito melhor, o goleiro estava bem adiantado, ele deveria ter acertado a cavadinha, mas se quisesse, poderia até ter tocado pelo lado com força, que aquela bola entraria no gol. O Marlon Freitas perdeu uma chance clara após um lançamento maravilhoso do Vitinho. E o Botafogo não conseguia jogar. Veio o segundo tempo, o Botafogo continuava sem conseguir sair, a LDU pressionando, escanteio, pênalti, o Marlon abriu muito o braço e o pênalti foi bem marcado. Fabi, mas o escanteio que gerou o pênalti não foi escanteio. Concordo, eu reclamo muito de arbitragem aqui quando o Botafogo é prejudicado e o Facundo Tédio, que foi bem na final da Libertadores, foi ao VAR, marcou o pênalti no Luiz Henrique. Se vocês observarem, não foi bem no confronto de 1 ano e 1 dia atrás contra o Palmeiras. O Botafogo vencia por 2-0, ele marcou falta que não foi falta, e a partir dali o Botafogo tomou um gol. No final, ele marcou aquela falta que o Gabriel, o menino, bateu no travessão, o Matheus Ponte não fez falta, e embora tenha anulado muito bem o gol do Gustavo Gomes, o Telo ali não foi bem no Botafogo e Palmeiras, quase que prejudica a classificação do Glorioso. Felizmente, deu tudo certo, seguimos e fomos campeões. Na final da Libertadores ele foi bem, e ontem, repetindo o escanteio, que não foi escanteio e gerou o pênalti, eu vou tentar ser equilibrado aqui, justo. A gente vê aquela bola ali na câmera lenta. E agradeço ao Razan, na Paramount, que falou por diversas vezes que não foi escanteio, que era tiro de meta. Obrigado. É bom quando o Botafogo acaba prejudicado, com o narrador falando, citando, porque muitas vezes ignoram. Só que aquele lance sim é difícil.
Não estamos falando de um pênalti que o Botafogo não pode se defender, o árbitro marcou mal, ou uma falta perigosa perto da área que não foi, e o árbitro marcou e saiu um gol, ou de um gol mal anulado. Estamos falando de um escanteio, um lance de jogo, que a bola desviou sutilmente no adversário, e eles entenderam que foi escanteio e acabou. Isso aí sim acontece no futebol e não tem conversa. Marcou o escanteio, vai marcar, não abre o braço dentro da área e fim de papo. Afasta o perigo, depois reclama com a arbitragem, aquele escanteio lá não foi, faz uma pressão para ele dar uma falta lá na frente pro Botafogo e assim vai. Mas marcou o escanteio, por mais que tenha raspado um pouquinho ali, não dá para ver na hora, acabou, não tem VAR para escanteio. Então, marca, faz o certo. O Botafogo não fez o certo. O adversário teve a oportunidade de pênalti gol. E a eliminação do Botafogo foi justa, porque o time só jogou 14 segundos. Os 14 primeiros segundos do estádio Newton Santos, quando saiu o gol do Arthur. Depois a LDU foi melhor o confronto inteiro. Eu sempre digo que o fato do time jogar bem ou mal não dá ao árbitro a possibilidade de prejudicar. Isso não. Mas ontem foi um detalhe. Isso pode acontecer. Falha humana. O Botafogo deveria ter se defendido bem. Não se defendeu. Sou sempre a favor da continuidade do trabalho do treinador, mas preciso também fazer as ponderações. E o Ancelotti não leu bem o time do Cruzeiro, não leu bem o time do Palmeiras, e ontem, na situação do Montoro, também não foi a melhor opção, ao meu ver. O Botafogo evolui na segunda etapa, mais uma vez com a entrada do Jefinho, que vem da direita para dentro, e lá pelo lado esquerdo driblou muito bem um dos zagueiros do time equatoriano, e assim o Botafogo ficou com um a mais, porque o jogador entrou forte no Jefinho e foi expulso, mas o Glorioso não tinha ideia. Na única grande possibilidade, o Barbosa lançou as costas da defesa e o Vitinho finalizou para fora e poderia ter tentado o passe para dentro para o Danilo chegando. Mas, infelizmente, não conseguiu e o Botafogo foi eliminado de maneira justa. O adversário foi melhor o confronto inteiro. Adversário treinado por Thiago Nunes, que deu um nó no Botafogo nos 2 jogos. Pois bem, galera, antes de continuar, eu quero dizer que eu tive um probleminha na garganta nos últimos dias, por isso sumi durante a semana, peço desculpas. Nem um vídeo de análise pré-jogo rolou no canal Fabiano Bandeira por conta disso. Na Placar eu trabalhei segunda e terça, hoje é o 3º dia da semana, estou lá 3 vezes na semana. Na segunda eu já estava sentindo, mas agora estou plenamente recuperado, pronto para as próximas. Então tem vídeo aqui agora e tem placar aberto na Placar aqui no YouTube, hoje às 18 horas, ao vivo. Vou falar mais, claro, sobre o Botafogo e demais clubes do futebol brasileiro. E mais tarde tem jogo pela Transamérica contra a BTB Esporte na Copa Acerja, às 22h15. Espero fazer melhor do que eu fiz semana passada, que o nosso time faça também, porque semana passada perdemos por 2-0 para o meu ex-time, a Rádio Globo. Hoje eu espero que seja muito melhor para a Transamérica. Pois bem, o problema do Botafogo hoje é muito maior. E por que eu senti menos a eliminação do que poderia ter sentido em outros momentos? O Botafogo, fazendo tudo certinho daqui para frente, deverá disputar a Libertadores em 2026. Então, ano que vem, teremos uma nova oportunidade de ganhar a competição internacional. Foi muito bom ganhar em 2024, infelizmente não vai rolar em 2025. Em 2026, com o Botafogo se preparando bem, há uma possibilidade de título. Temos que ficar entre os primeiros do Brasileiro ou então conquistar a Copa do Brasil. E o Botafogo tem chance de conquistar a Copa do Brasil. Lembrando que domingo, às 18h30, o time enfrenta o Juventude pelo Brasileiro em Caxias do Sul. Jogo dificílimo. E na semana que vem, no meio da semana que vem, primeiro jogo das quartas contra o Vasco na Copa do Brasil lá em São Januário. O Botafogo tem sim muita chance. Precisa se reorganizar em campo, precisa lutar muito para conquistar essa competição. Precisamos da Copa do Brasil na nossa galeria de troféus. Se o Botafogo terminar 24 e 25 com Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, não vou reclamar do sucesso esportivo do nosso clube. Então, tendo competição para disputar todo ano e com o Botafogo chegando sempre lá em cima, sempre nas cabeças, eu fico menos chateado do que ficava antigamente. Observando o cenário, bem, o Botafogo não tem possibilidade. Em 2017 foi eliminado da Libertadores e a gente não sabia o que viria pela frente. Então, com a possibilidade do Botafogo disputar sempre, a gente fica
com uma tranquilidade maior. Mas hoje o Botafogo está dentro de um contexto muito delicado, porque há uma disputa pelos poderes no clube, porque o John Textor se enrolou. E quando a gente fala em planejamento, a gente lembra de 2024, a gente lembra de equívocos de rivais. O Botafogo hoje tem mais problemas que o planejamento. Planejamento ruim num ano, bom no outro. Isso acontece no esporte, isso acontece em empresas. Vamos lembrar que se o Flamengo continuasse com o time do início do ano, dificilmente estaria tendo o sucesso que está tendo agora. Não é porque o ano começou em janeiro para o Flamengo e em abril para o Botafogo. É porque o ano começou para o Flamengo há pouco tempo, essa é a verdade, e para o Botafogo ainda não começou. Estamos em agosto, jogando com o Marçal, terceiro lateral esquerdo, muito bom, por sinal, como zagueiro pela direita, porque o Botafogo não tem um zagueiro pela direita. E não é porque o Botafogo foi salvar o Lyon. Foram investidos aqui mais de 600 milhões. O que a gente pensa? Que seriam investidos 800 milhões, 900 milhões? O Botafogo investiria 1 bilhão de reais? Não precisava disso, era só ter investido certo. Só que o Botafogo está inserido num contexto de dificuldade por conta de uma organização que em 2025 ficou muito prejudicada por várias ações questionáveis do dono, no caso o John Textor, e claro, de pessoas que trabalham com ele, e que nós não tínhamos a informação. Fabiano, mas eu avisei que lá... Não, ninguém avisou, gente. Com todo respeito, ninguém sabia o que estava acontecendo nos bastidores dos bastidores, com o Grupo Ares tentando pegar o Botafogo agora, com a Iconic tendo tentado também, com a Eagle tentando pegar o Botafogo, com o John Textor tentando se defender, o Tairo Arruda com o John Textor tentando se defender. Dinheiro para cá, dinheiro para lá. O Botafogo investiu. Se investiu certo ou errado, nós estamos vendo que poderia ter investido melhor. Mas não faltou recurso para trazer jogador. O time está aí. Eu sempre falo, é um elenco bom porque, por exemplo, o terceiro lateral esquerdo consegue fazer bem a zaga pela direita. Então, são jogadores capacitados, mas um elenco desequilibrado, porque o terceiro lateral esquerdo não deve fazer a zaga pela direita. Isso está errado. E o Botafogo não consegue se organizar fora de campo em 2025. Só que isso vai muito além do planejamento. Planejamento no futebol pode ter equívocos e acertos, mas o Botafogo, como organização, com o tempo, iria acertar mais do que errar, ou vai acertar mais do que errar, e já acertou muito mais do que errou. Só que nós estamos dentro de um cenário extremamente complicado. O Botafogo está sendo disputado. Por um lado, isso é ruim. Por outro lado, o Botafogo está valorizado. Eu já trouxe essa informação aqui, falei lá na Placar também. Tem gente de olho querendo comprar o clube. Mas como o clube vai ser vendido? Ou como o clube vai continuar na mão do John Textor? Fabiano, o que é melhor para você agora? Gente, o que eu quero é resolução com o Botafogo à frente de qualquer pessoa e de qualquer empresa. Porque a gente quer um Botafogo sempre forte, podendo questionar decisões do treinador, capacidade de jogador, com o Botafogo lá brigando no Campeonato Brasileiro e está em quinto, com o Botafogo brigando pela Copa do Brasil, brigando pela Libertadores e por aí vai. Discutir planejamento, reclamar de jogador, reclamar do treinador, isso é do jogo, isso é do futebol. Mas hoje estamos envolvidos em algo muito maior, que é a sequência do clube. Por isso, por mais que me doa a eliminação na Libertadores, eu penso que temos que resolver essas questões. Quando eu falo temos, é porque o Botafogo, nós não temos poder para isso, somos torcedores ou jornalistas que acompanham o clube, não temos o mínimo poder para isso. As coisas são muito maiores, o nível de disputa é muito grande, mas precisa ser resolvido. Para o Botafogo caminhar para que possamos debater o clube lá na frente, o time, se foi boa a contratação, se não foi, mas com o Botafogo disputando sempre. Então ainda teria muita coisa para falar aqui, eu quero voltar com as lives em breve, galera, mas por enquanto ficamos nessa, esperando as cenas dos próximos capítulos, que sejam boas cenas para o Botafogo. Enquanto isso, que o David Ancelotti prepare bem essa equipe para que continue brigando lá em cima no Brasileiro, mesmo que seja por G4, e para que continue brigando pelo título da Copa do Brasil. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!